Olá pessoal, bem-vindos ao canal A Ciência das Drogas. Eu sou a Camila e hoje eu tô trazendo o primeiro vídeo de 2020, apesar de já ser março. Eu trouxe um tema que eu acredito que seja bastante banalizado, que é a dependência de drogas, então eu vou falar um pouquinho sobre esse tema aqui hoje. Pra quem não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @cienciadasdrogas, então me siga lá. Primeiro, para falar sobre dependência, é importante, antes de mais nada, falar de termos que são utilizados nessa área. E eu separei um termo bastante complicado que é viciado. A gente fala viciado o tempo todo. Ah, eu sou viciada em chocolate, fulano é viciado em açúcar. Isso nós falamos no dia a dia. É até comum falar isso. Mas quando a gente está se referindo viciado a alguém que de fato tem algum problema com o uso de drogas, é muito complicado, porque viciado significa, em latim, defeito. Então, é um termo que não é mais utilizado na área científica, apesar da gente escutar muitos profissionais ainda falando dessa forma, mas é um termo que a gente deve evitar. Ah, mas como que eu chamo então alguém que tem problema? Pessoa com uso problemático ou dependente. Claro que dependente é quando a pessoa tem um diagnóstico e quem dá esse diagnóstico não somos nós. Então a gente precisa muito ficar atento a isso. Ah, mas o que tem? Fala que a pessoa é viciada, não tem nada a ver. Isso é muito complicado porque a gente tende a rotular as pessoas. Por exemplo, ficar chamando as crianças de hiperativo, uma criança que é agitada. Hiperativo é uma questão bastante complicada. Ficar chamando as crianças de hiperativo, às vezes as crianças são medicadas sem precisar, por exemplo. E, por exemplo, alguém tá triste, tá depressivo. Gente, depressão é um transtorno. A pessoa ficar triste faz parte da vida. A gente fica triste o tempo todo. Não conheço ninguém que nunca ficou triste. Então é complicado a gente ficar chamando tristeza de depressão, uma criança agitada de hiperativo, alguém que faz uso de drogas como é viciado. Então, primeiro a gente precisa se atentar a isso antes de falar sobre dependência. Outra questão, quando a gente rotula as pessoas, é que as pessoas têm um termo chamado estigma internalizado. Então, você dá rótulos para as pessoas podem tomar aquilo para elas e agir de acordo com o rótulo. Mas de manhã eu me sentia tão bem. E isso foi o que disse a senhora do 27 um pouquinho antes de morrer. Bem, dito isso, é importante falar de dois termos, tem vários termos, mas como eu não quero fazer um vídeo tão extenso, eu vou falar dos dois principais termos para quando a gente pensa em dependência. Claro que esses termos, eles não são somente quando a pessoa tem dependência, a gente pode ter esses sintomas mesmo tomando medicamentos normal, medicamentos que não causam dependência, que é a tolerância e a síndrome de abstinência. Primeiro, a tolerância é quando você precisa de doses mais altas para alcançar aquele mesmo efeito que a droga fazia antes. Então, por exemplo, se você tomava uma cervejinha e já ficava tonto, depois de um tempo tomando cerveja, você vai precisar de 5 para ficar tonto, porque aquela dose inicial já não faz tanto efeito quanto antes. Então a tolerância, ela é o corpo se acostumando com aquilo e pedindo doses mais altas para conseguir ter aquele mesmo efeito. Um outro conceito é o síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência, ela acontece quando você tem um uso regular, por exemplo, de medicamento, e aí o seu corpo se acostumou com aquilo, de repente você para abruptamente. Aí você, às vezes, tem um efeito rebote, que é o quê? O efeito oposto ao efeito da droga. Então, se você tomava um remédio para dormir, você vai ter insônia. Se você tomava alguma coisa para ficar alerta, aí você vai ter sono. Então, é o efeito oposto. Relembrando que os dois conceitos de tolerância e abstinência não é somente da dependência, mas faz parte de um dos critérios da dependência.
Aqui eu não vou falar sobre critérios de dependência, porque eu acredito que não seja o objetivo do vídeo, porque a gente não vai sair diagnosticando ninguém, mas esses conceitos são importantes para a gente entender amplamente o que significa isso. Bem, então todas as drogas, elas causam dependência? Não. As drogas, em geral, elas são chamadas de psicoativas. Aí entra aí anticonvulsivantes, antidepressivo, todas as drogas entram nessa mesma conta. Só que dentro dessas drogas psicoativas tem uma categoria que são as drogas psicotrópicas. Eu vou deixar até uma imagem aqui ilustrando isso. As drogas psicotrópicas, elas alteram o humor, a cognição, o comportamento, e aí elas têm o potencial de causar dependência, que aí inclui o álcool, o tabaco, cocaína, entre essas drogas que realmente têm um potencial de causar dependência. Bem, então a maioria das pessoas que utilizam drogas, elas não se tornam dependentes. Elas podem ter problemas até com o uso de drogas, que é chamado de uso prejudicial, mas elas não se tornam dependentes. Tem até um vídeo que eu falei sobre o último levantamento sobre drogas aqui no país, feito pela Fiocruz, que fala um pouco das porcentagens de dependentes. Então não são a maioria, não é porque a pessoa começou a usar drogas que ela vai se tornar dependente. Vai depender de vários fatores. E então a dependência, primeiro, é uma capacidade diminuída de controlar o uso. E quando eu digo capacidade diminuída, não é impossível. Senão não existiria tratamento. A pessoa realmente ela vai conseguir, se tiver ajuda, parar o uso, às vezes diminuir, mas ela tem muita dificuldade com isso porque o corpo ele já se acostumou com aquela substância, e não só o corpo, a pessoa começa a se comportar para buscar essa substância. Então, é ter fissura, que é desejos intensos, a pessoa vai dormir e sonha com a droga, às vezes quando tá sem usar, tá pensando em alguma coisa, pensa na droga, e às vezes a família não entende muito porque você vê que a vida da pessoa está sendo prejudicada de várias formas. Às vezes a pessoa perde o emprego, briga com os familiares e mesmo assim está continuando nesse uso. É porque realmente se tornou algo muito problemático. Mas a dependência de drogas, ela depende de vários fatores, que são os famosos biopsicossociais. Ah, mas o que pesa mais? A questão biológica, psicológica ou social? Depende muito. Tem pessoas que têm uma propensão genética para desenvolver a dependência, só que não desenvolve porque tem um ambiente acolhedor, tem uma vida que consegue lidar com as questões do dia a dia de forma mais tranquila e está protegida de várias formas, não está exposta à substância de forma continuada, enfim. E tem pessoas que não têm nenhuma propensão genética, mas desenvolvem por conta do ambiente, por conta das questões psicológicas. Então isso vai depender muito e vai variar de pessoa para pessoa. Claro que eu posso ter um trauma e lidar de uma forma, e você pode ter o mesmo trauma e lidar de forma completamente diferente. Então isso varia muito, não dá para falar o que pesa mais. Mas eu acho que para finalizar esse vídeo é importante falar que quando a pessoa é dependente, que aí foi para uma outra categoria do uso de drogas, geralmente as pessoas falam, ela é dependente e sempre que ela usa droga ela sente prazer. Isso é diferente. Porque geralmente quando a pessoa é dependente, é diferente, ela não usa a droga para ter prazer, pelo contrário. Ela usa a droga para aliviar uma tensão, para aliviar uma dor, brigou com alguém, usa drogas, tá triste, usa drogas, tá ansioso, usa droga. Então a droga começa a ter um outro papel na vida dessa pessoa, não é mais o papel de, vou sair, vou beber uma cerveja, não. Eu estou ansioso, vou ter que beber porque só isso vai me acalmar. Então, começa a ter outra função na vida dessa pessoa. Bem, para esse vídeo não ficar tão extenso, eu vou parar por aqui. É uma questão que tem muitas coisas para se falar, mas eu posso falar em um outro vídeo com mais detalhes sobre outras questões. E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!